Entre 1992 e 2000, um cruel assassino em série assolou a Rússia. Conhecido por ter cometido crimes nas cidades de Angarsk, Irkutsk e Vladivostok, bem como na região da Sibéria, o então agressor não identificado visava exclusivamente mulheres e meninas, muitas vezes realizando violentos assaltos sexuais antes ou depois de cometer o assassinato. Ele logo ficou conhecido como o lobisomem, o maníaco de Angarsk e o assassino de quarta-feira, este último dado ao assassino porque o corpo de sua vítima era tão frequentemente encontrado às quartas-feiras. Por anos, a polícia russa caçou a verdadeira identidade do maníaco de Angarsk, mas não foi até começarem a fazer testes de DNA em seus próprios homens que descobriram a verdade. O assassino era um ex-policial chamado Mikhail Popkov, um pai casado que havia deixado a força para trabalhar como guarda de segurança privada. Apesar da incredulidade de sua família, não havia dúvida de que Popkov era o lobisomem. Ele mais tarde confessou o assassinato de 83 vítimas e hoje Popkov é considerado o serial killer mais prolífico da história russa. Mas quem exatamente é Popkov e o que o levou a cometer tais atrocidades? Neste documentário, pretendemos esclarecer estas e outras questões enquanto exploramos o caso distorcido de Mikhail Popkov, o maníaco de Angarsk. Mikhail Viktorovich Popkov nasceu em 7 de março de 1964, em Norilsk, Rússia. Não há muita documentação sobre a criação de Popkov, mas aparentemente pouco depois de seu nascimento, sua família se mudou para Angarsk e ele passou parte de sua infância sendo criado por seus avós. Ao se reunir com seus pais, ele descobriu que tinha uma irmã recém-nascida. Posteriormente, ele começou a ressentir-se da jovem, sentindo que ela era adorada enquanto ele era ignorado. Popkov alegou posteriormente ter sofrido abusos nas mãos de sua mãe alcoólatra, Antônia, embora ela negasse essas alegações. Apesar dos desafios enfrentados em casa, Popkov era conhecido por ser um aluno inteligente e destacado academicamente. Sua mãe disse que ele era um menino muito arrumado que gostava de cozinhar. Apesar de Popkov ser curioso e ávido por aprender, demorou um pouco para ele descobrir sua vocação. Depois de concluir os estudos, ele passou um período com o exército. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar em uma fábrica local onde subiu gradualmente na hierarquia, passando de reparador a operador de compressor. Eventualmente, Popkov decidiu que a aplicação da lei era o caminho a seguir. Ele concluiu isso após encontrar casualmente um ex-colega de classe que era policial de transporte. Apesar do salário similar, Popkov foi atraído para a polícia devido ao horário e às responsabilidades do trabalho. Em 1987, aos 23 anos, ele conseguiu um emprego na delegacia de polícia. O trabalho era principalmente de escritório, envolvendo muita papelada. Nessa época, ele conheceu e casou-se com Helena, que permaneceu ao seu lado por anos, mesmo após sua prisão. O casal teve seu primeiro filho, uma filha chamada Ekaterina, alguns anos após o casamento. Também trabalhou para a polícia na maior parte de sua vida adulta. Em 2015, 3 anos após Popkov ser identificado como o lobisomem, Helena se manifestaria contra sua prisão e condenação. Ela classificou que as acusações contra ele eram contos de fadas e que o encontrou antes de sua sentença para discutir a situação. Ela afirmou que já sabia que seria uma sentença perpétua. Ele negou tudo. Mesmo quando nossa filha Kátia perguntou a ele, ele disse: "Kátia, você entende que todas essas acusações são contos de fadas? É o sistema em que trabalhei. Eu conheço bem este sistema." Helena diz que se divorciaria de seu marido caso houvesse algo errado com ele. Segundo todos os relatos, Popkov era bom no seu trabalho e visto como um amado homem de família.
Falando aos investigadores após sua prisão, ele afirmou: "Eu tinha uma família. Minha esposa e filha me consideravam um bom marido e pai, o que correspondia à realidade." Ele disse que recebia feedback positivo sobre seu desempenho no trabalho. Ele observou: "Nunca me considerei mentalmente doente." Durante meu serviço policial, passei regularmente por comissões médicas e fui reconhecido como apto. No entanto, Popkov admitiria ser um assassino brutal. Eu tinha uma vida dupla. Em uma vida, eu era uma pessoa comum. Na minha outra vida, eu cometia assassinatos que cuidadosamente escondia de todos, percebendo que isso era um crime. Vizinhos e conhecidos da família expressavam opiniões semelhantes sobre sua aparência impecável. Popkov passava todo o seu tempo livre com sua esposa e filho, e eles nunca se envolveram em discussões ou escândalos, pelo que todos sabiam. Ele não era abusivo e jamais bebia em excesso. Fotos do casal sempre os retratavam em um abraço alegre. Mas como grande parte da vida de Popkov, nem tudo era como parecia. Popkov começou sua vida de crime em 1992. Quando foi preso 20 anos depois, ele revelou à polícia que começou a matar depois que começou a suspeitar que sua esposa estava tendo um caso com um colega. De acordo com uma fonte russa, tudo começou uma noite quando ele voltou para a casa do trabalho e encontrou sua filha de 5 anos perto da casa. Quando perguntada o que estava fazendo fora, Ekaterina respondeu que sua mãe e um tio que ela não conhecia pediram para ela dar um passeio. Popkov encontrou 2 camisinhas usadas em uma lixeira em sua casa. Apesar da traição ao casamento, Popkov e Helena continuaram juntos. Em uma entrevista posterior, Helena descreveria novamente seu marido como um ombro forte e de apoio para ela. Ela deixou o emprego após Popkov descobrir o caso e foi trabalhar no departamento dele, onde ele poderia vigiá-la. Não foi até janeiro de 2017 que a confirmação do relacionamento veio e o colega de trabalho admitiu ter tido um breve caso com Helena no início dos anos 90. Supostamente eles namoraram na adolescência. Os investigadores especularam que Popkov permaneceu com sua esposa para manter intacta a vida de Ekaterina. Contudo, o caso não foi o único motivo dos assassinatos. Ele também alegou que queria limpar as ruas das prostitutas. Porém, a maioria das vítimas de Popkov não exercia trabalho sexual. Para tentar justificar os assassinatos, ele afirmou que as vítimas eram aquelas que, desacompanhadas de homens à noite sem um propósito certo, estavam nas ruas agindo de maneira descuidada, que não tinham medo de entrar em conversa comigo, entrar no meu carro e então sair para um passeio em busca de aventuras, por diversão, prontas para beber álcool e ter relações sexuais comigo. Ele se referiu às vítimas como tendo comportamento negativo, dizendo que desejava ensiná-las e puni-las. Ele acreditava que mulheres casadas, especialmente com filhos, não deveriam sair para beber sozinhas e voltar tarde para casa. Ele considerava essas mulheres imorais e sentia que mereciam punição por suas ações. Muitas das vítimas de Popkov se sentiam seguras com ele porque usava seu uniforme de polícia ao oferecer caronas ou mostrava seu crachá de identificação. Ele também dirigia um veículo policial. Além disso, parece improvável que muitas vítimas de Popkov estivessem dispostas a ter relações sexuais com ele, dado que sabemos que ele é um estuprador em série que se impôs a elas e apreciava sua dor e sofrimento. Popkov afirmou que seu primeiro assassinato foi realizado por impulso, declarando: "Eu apenas senti que queria matar uma mulher a quem eu estava dando carona no meu carro." O jornal La Vanguardia relata que a primeira vítima de Kemper se assemelhava à sua mãe e estava extremamente embriagada, o que possivelmente explica por que ela foi alvo. Popkov oferecia carona às vítimas e, uma vez no carro, as espancava na cabeça até perderem a consciência. Depois, ele as levava para uma área isolada, muitas vezes arborizada, na periferia da cidade, onde as mutilava e atacava e matava brutalmente. Segundo todos os relatos, Popkov precisava dessa carnificina, pois a achava sexualmente excitante. Ele estuprou todas as suas vítimas, algumas antes da morte, outras depois, às vezes ambas. Popkov utilizou vários tipos de armas durante seus crimes, sem demonstrar preferência por nenhuma delas.
Ele frequentemente roubava armas confiscadas da polícia para garantir equipamentos. Após o crime, jogava fora a arma usada, limpando suas impressões digitais antes. Ele observou: a escolha de armas para matar era sempre casual. Eu nunca me preparei antecipadamente para cometer um assassinato. Eu poderia usar qualquer objeto que estivesse no carro: uma faca, um machado, um bastão. Facas, machados, bastões, pás, chaves de fenda e punções eram seus tipos preferidos de arma. Ele nunca usou armas de fogo, e apesar dos relatos de que ele usou uma corda para matar pelo menos uma vítima, ele afirmou que não usava cordas também. Uma das vítimas mais notáveis de Popkov foi a professora de música de sua filha. Ele lembrou que o corpo dela foi encontrado na floresta junto com o de outra mulher. Minha filha me pediu dinheiro porque a escola estava arrecadando para organizar funerais. E Popkov atendeu, dando dinheiro à sua filha para contribuir com o funeral da professora, mantendo a fachada de um pai perfeito e dedicado e um homem cuidadoso. O tempo todo, foi ele quem brutalmente estuprou e matou a mulher. Em outro momento, Popkov recordou-se de ter deixado sua identificação policial na cena de um crime e prontamente retornou para resgatá-la antes que os investigadores a encontrassem. Ele ficou chocado, no entanto, ao chegar e descobrir que uma das duas mulheres que matou naquele dia ainda respirava. Ele afirmou friamente: "Eu a terminei com uma pá." Os investigadores relataram que as vítimas de Popkov eram mulheres com curvas, não muito altas, e frequentemente se assemelhavam à sua própria mãe. As autoridades sugeriram que ele buscava vingança contra ela através dos assassinatos. Das 29 vítimas que ele matou, 25 tinham entre 19 e 28 anos, enquanto as outras 4 tinham entre 35 e 40 anos. Suas vítimas geralmente estavam bebendo e parcialmente intoxicadas. Especialistas notaram que alguns dos assassinatos foram mais distantes, porque Popkov viajava frequentemente após deixar a polícia. Em 2013, o Siberian Times conversou com a irmã de uma das vítimas de Popkov. Tatiana Tanya Martinova, de 20 anos, foi encontrada morta ao lado de sua amiga Yulia Koprokova em 29 de outubro de 1998, em Akarsk. A irmã de Tanya, Victoria Shagieva, observou: "Aconteceu 15 anos atrás, mas a dor não vai embora. Fui eu quem deu a Tanya um ingresso para ir a um show e ela foi morta depois de assisti-lo." Quando faleceu, Tanya era casada e tinha um filho. Apesar da desaprovação de seu marido Igor, ela foi ao show até tarde com sua amiga íntima, Yulia. Na manhã seguinte, Igor ligou para Victoria dizendo que sua irmã não havia retornado para casa. Victoria lembrou que eu fiquei muito assustada. Foi a primeira vez que ela fez isso. Não havia celulares naquela época. Só podíamos ligar para os pais de Yulia, pensando que Tanya deve ter passado a noite lá por algum motivo. Mas os pais de Yulia disseram que ela também não tinha voltado para casa. As famílias das jovens procuraram a polícia, mas foram informadas que teriam que aguardar 3 dias para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Mais tarde naquela noite, seus corpos nus foram encontrados à beira de uma estrada. Victoria lembrou-se do choque ao descobrir que sua irmã e amiga haviam sido assassinadas. Ela observou: "Mais tarde, nos disseram que seus corpos foram encontrados um ao lado do outro. Ambas as meninas foram estupradas, cortadas e picadas. Os especialistas nos disseram que primeiro elas foram mortas e depois estupradas." Meu irmão mais velho, Oleg, foi ao necrotério identificar a Tanya, que estava muito mutilada. Ele estava quase verde quando saiu de lá. Ele simplesmente não conseguia dizer uma palavra. Não ousei entrar e olhar. Embora o corpo de Tanya tivesse sido mutilado, os entes queridos conseguiram se despedir dela em seu funeral, ao contrário de Julius, cujo rosto estava tão desfigurado que não pôde ter um funeral com o caixão aberto. Os investigadores descobriram que o casal tinha ido beber com amigos após o concerto e, a caminho de casa, foram oferecidos uma carona por um policial. Victoria relatou ao Siberian Times que sua mãe não suportou a perda de Tanya. Ela passou a vida contatando médiuns e buscando respostas até falecer de um ataque cardíaco em 2007, aos 66 anos. Victoria notou que o coração dele não aguentava mais a dor. Três mulheres sobreviveram à tentativa de assassinato pelo ex-policial Popkov. Uma dessas mulheres era Svetlana Misiovichus, que tinha apenas 17 anos na época do assalto.
Ela tem mencionado ocasionalmente sua experiência com Popkov ao longo dos anos. Svetlana estava a caminho de casa, vindo da casa de um amigo na cidade de Angarsk, em uma noite amargamente fria de janeiro de 1998, quando um veículo policial parou ao lado da estrada e o motorista, Popkov, ofereceu-lhe uma carona atraída, como muitos foram, por uma falsa sensação de segurança à adolescente. Concordou, ela lembrou. Eu pensei que era seguro ir com um policial. Eu estava tão fria da cabeça aos pés. Então eu aceitei. Não demorou muito para ela perceber que algo estava errado. No entanto, enquanto Popkov passava por sua casa, Svetlana perguntou a ele: para onde estamos indo? Ele então levou a adolescente para uma área isolada e arborizada, onde a forçou a tirar suas roupas e bateu sua cabeça contra uma árvore. Ela lembrou-se de Popkov batendo sua cabeça repetidamente contra uma árvore, um suplício que parecia durar uma eternidade. Svetlana disse que eu tremia. Ele queria me estuprar. Ele era mudo. Ele não respondeu nem disse nada. Saí debaixo dele e corri para seu carro. Eu estava esperando encontrar as chaves do carro lá, mas eu falhei. Ele me pegou e tropecei em uns degraus. Mesmo ferida, Svetlana se esforçou para seguir em frente. Ela pediu ajuda a alguns transeuntes, mas eles se recusaram. Instantes depois, a adolescente de 17 anos avistou a viatura de Popkov se aproximando. Ele saiu do veículo e a atacou novamente, deixando-a para morrer. Svetlana lembrou que em seguida acordou em um necrotério. Eu acordei, sentei e vi uma etiqueta no dedo do pé de um cadáver ao meu lado. Ela acordou mais tarde no hospital. Embora sua idade fosse listada como 25, felizmente ela se reuniu com sua mãe pouco depois, que estava desesperadamente procurando por ela desde que ela não voltou para casa. Após seu encontro com Popkov, Svetlana ficou paralisada de um lado do corpo e cerca de metade de seu cabelo foi arrancado do couro cabeludo. Falando ao The Sun, Svetlana, que agora tem 37 anos, notou que seu cabelo havia ficado grisalho quando ela recebeu alta do hospital. O ataque dele me envelheceu muito. Não conseguia andar ou falar. Precisei reaprender tudo do zero. Levou-me 2 ou 3 meses. Eu tinha uma gagueira e ainda a tenho, ela acrescentou. Meu cérebro foi danificado. Se não fosse por isso, eu teria tido uma vida normal, com família e filhos incríveis. Outra vítima sobrevivente de Popkov, Evgenia Protasova, também falou à mídia sobre seu traumático calvário. Evgenia, aos 18 anos, saiu de um restaurante com seu namorado por volta da meia-noite após um encontro em julho de 1999. Apesar do convite dele para ir ao seu apartamento, Evgenia recusou e pediu que a acompanhasse até em casa. No entanto, seu namorado ficou irritado com a rejeição dela e se recusou a levá-la para casa. Tvangevia começou a caminhar sozinha. Como Svetlana e muitas outras vítimas, um carro de polícia logo parou ao seu lado. Popkov, vestido casualmente, mostrou sua identificação à jovem de 18 anos e ofereceu carona. Evgenia concordou. Ela sofreu um golpe na cabeça dentro do veículo. Ela despertou em uma floresta remota com Popkov a observando. Ele a arrastou pelos cabelos e a espancou brutalmente. Evgenia lembrou. Eu me lembro vividamente daquele rosto. Parecia uma fera e eu estava apavorado. A jovem de 18 anos sabia que se não fugisse, Popkov a mataria. Ela conseguiu se libertar e fugiu de seu agressor, mas ele a alcançou e continuou seu ataque. Ela afirmou que depois disso tudo escureceu. Ela acordou no hospital em Irkutsk. Evgenia se saiu muito melhor na vida após seu encontro com Popkov. Ela observou que agora tem uma boa família. Sou casado e tenho um casal de filhos. Por anos, as autoridades acreditaram que o homem que estavam perseguindo era um metalúrgico, funcionário de ferrovia, motorista ou até mesmo um coveiro. Eles nunca investigaram a possibilidade do lobisomem ser um deles. Não até 2012, quando Popkov foi preso. Isso gerou muitas críticas públicas à força policial, pois os sobreviventes relataram que suas experiências foram amplamente ignoradas pelos investigadores. Logo após sair do hospital, Svetlana foi à polícia com o apoio de sua mãe e contou que havia sido abordada e atacada por um policial. A jovem de 17 anos identificou Popkov através de uma fotografia com um ex-policial confirmando ao Siberian Times que ela o reconheceu claramente. No entanto, a polícia não acreditou nela, pois a esposa de Popkov, Helena, havia inventado um álibi para o marido.
Em pelo menos 2 ocasiões, a esposa de Popkov forneceu um álibi quando ele foi suspeito ou acusado de estar envolvido em um assalto. A segunda instância foi quando Popkov contraiu sífilis na mesma época em que uma nova vítima, também com a doença, foi descoberta. As suspeitas dos investigadores deveriam tê-los levado a comparar o DNA de Popkov com as evidências da cena do crime por meio de um teste de DNA. No entanto, eles se recusaram a fazer isso porque Helena afirmou que seu marido estava com ela no momento do assassinato. Críticos da investigação original sobre o maníaco de Angarsk notaram que o caso poderia ter sido solucionado antes, se a polícia estivesse mais disposta a ouvir os sobreviventes e a realizar testes adequados com as poucas evidências que tinham, em vez de simplesmente confiar na palavra de Helena Popkov. Apesar das poucas evidências físicas, uma amostra de DNA nas marcas de pneus de seu Lada 4x4, recuperada de algumas cenas do crime, estava disponível para testes. Ainda assim, foram repetidamente ignorados pelos investigadores. Por 2 décadas, a identidade do lobisomem, ou o maníaco de Angarsk, permaneceu um mistério. Nos anos 2000, os investigadores tentaram identificar o assassino em série usando a amostra de DNA que uma vez haviam negligenciado. Porém, não houve correspondência no banco de dados criminal. Porém, em 2012, um investigador propôs um novo método. Ele sugeriu que comparassem o DNA do suspeito com o de policiais ativos e aposentados. O banco de dados, com cerca de 3.500 nomes, encontrou uma correspondência: Mikhail Popkov. As autoridades determinaram que Popkov possuía um Lada 4x4 durante os assassinatos, cujas marcas de pneus foram encontradas em várias cenas de crime. Na época, Popkov tinha 53 anos. Ele havia deixado a força policial, demitido de acordo com La Vanguardia, aposentado segundo o London Evening Standard em 1998, pouco antes de supostamente parar de matar em 2000. Ele alegou que fez isso porque, após contrair sífilis de uma vítima, perdeu sua sede de sangue e lutou contra a impotência. Ele declarou: "Eu apenas negligenciei a doença, tentei curá-la por mim mesmo, tinha medo de ir ao hospital e senti as consequências, tornei-me impotente. Depois disso, perdi o desejo de estuprar e matar. Após sua saída da polícia, ele começou a trabalhar em segurança privada." Popkov foi preso em 23 de junho de 2012, enquanto estava em Vladivostok. Ele foi acusado de assassinar 29 pessoas, porém confessou apenas 24 desses crimes. Em depoimentos à polícia e no tribunal, ele reiterou suas crenças de que tentava purificar a cidade de mulheres imorais, afirmando que todas mereciam punição por seus comportamentos inadequados. Ele acrescentou que só tirou a vida de mulheres com vidas dissipadas. A prisão de Popkov gerou muitas reações. Victoria Shagieva, irmã de Tanya Martinova, uma das muitas vítimas de Popkov, lembrou-se de vê-lo pela primeira vez e de como ficou chocada ao descobrir que o reconhecia vagamente, pois ambos haviam participado do biatlo, um esporte de inverno que combina esqui cross-country e tiro ao alvo. Ela observou: "Eu me lembro dele como um homem alto e magro. Ele vivia solitário, com um olhar esquivo e furtivo. Esse monstro tirou a vida da minha irmã, que tinha um futuro brilhante pela frente." Enquanto isso, quando a sobrevivente Svetlana Mizievichus entrou no tribunal e ficou cara a cara com Popkov novamente, ela declarou: "Eu perdi a capacidade de andar novamente no segundo em que o vi." Ex-colegas de trabalho, porém, duvidavam que ele fosse capaz de cometer crimes tão hediondos. Um ex-colega recordou que ele era um homem completamente comum. Ele gostava de biatlo. Durante uma prisão em serviço, ele atirou em um estuprador. Houve uma investigação e ele não foi punido. Os chefes julgaram sua ação como justa. Outro ex-colega de trabalho acrescentou: "Eu costumava trabalhar de perto com ele por 5 anos. Ele contava muitas piadas e histórias, sendo a alma da festa." Quando foi preso, sua filha Ekaterina, de 26 anos, lecionava em uma escola. Nem ela nem sua mãe conseguiam entender o que lhes diziam sobre Popkov. Ambas mantiveram que ele era inocente, embora soubessem que, com o peso de tais alegações, não poderiam mais ficar em Angarsk. Helena vendeu a casa da família e tanto ela quanto Ekaterina mudaram de sobrenome antes de se mudarem para outra cidade. Helena declarou: "Eu o apoio. Eu acredito nele. Se fosse libertado agora, não diria nada e continuaríamos vivendo juntos."
Eu o amo e apoio. Ele nunca me machucou durante todos esses anos. Eu me sentia segura com ele. Um promotor sênior observou que o casal não se divorciou após a condenação de Popkov, declarando que sua esposa escreveu apelos e pediu para vê-lo na prisão até o último momento, encontrando-o frequentemente. A esposa não rejeitou o marido, mesmo após sua chocante confissão aos investigadores. Eles ainda são casados. Enquanto isso, Ekaterina acreditava que outra pessoa era culpada pelos crimes atribuídos ao seu pai. Em uma entrevista na televisão, ela afirmou não acreditar em nada disso. Sempre me senti uma menina do papai. Por 25 anos estivemos juntos, de mãos dadas. Caminhamos, pedalamos, fomos às lojas e ele me encontrava na escola. Nós dois colecionamos carros em miniatura, então temos o mesmo hobby. Ela também acrescentou que quer ser uma criminologista e lê muitos livros sobre serial killers. Ela afirmou ter lido um livro com dicas de como investigadores capturam serial killers, além de classificações básicas sobre assassinos. Papai não se encaixa nessas classificações. Ele não parece algum maníaco. A mãe de Popkov também defendeu seu filho, alegando que ele não era capaz de tais crimes. Antonia afirmou: ele ama sua família, valoriza sua filha e sonhava com netos. Ele não teria feito isso. Continuará sendo meu filho até eu morrer. Popkov foi condenado pela primeira vez em janeiro de 2015 após confessar 22 assassinatos. Ele diria depois que não achava que seria pego. Ele não acreditava que os avanços do DNA se tornariam tão confiáveis e amplamente utilizados como são hoje, observando: eu não poderia prever a análise do DNA. Eu nasci em outro século. Agora existem tecnologias, métodos tão modernos, mas não antes. Se não chegássemos a esse nível de exame genético, eu não estaria aqui com você. Investigadores estaduais ficaram chocados ao descobrir que alguém sobreviveu aos brutais ataques. Um promotor observou que ele claramente amava matar. Algumas vítimas tinham de 145 a 170 ferimentos de faca. Ele disse que se sentia satisfeito quando sentia a dor deles enquanto eram esfaqueados. A acusação também descreveu como Popkov não estava apenas em um bom estado de espírito e capaz de distinguir o certo do errado, mas que ele tinha uma atração patológica por assassinato e uma necessidade patológica de matar pessoas que incluía aspectos sádicos. Um criminologista chamado Yuri Antonin, que estudou Popkov como parte da investigação policial, acrescentou que o ex-policial gostava de suas ações. Ele as via como seu motivo para viver. Surpreendentemente, Popkov mostrou algum remorso em seu julgamento. No entanto, isso conflitava com suas declarações de desprezo pelas mulheres e meninas que assassinou. Ele tentou justificar os assassinatos afirmando que era culpa das vítimas porque elas estavam andando bêbadas em vez de estarem em casa com seus maridos e filhos. Após essa primeira condenação, as autoridades continuaram a investigar. Logo, confirmou-se que Popkov era responsável por mais 59 mortes. Em dezembro de 2018, ele foi condenado por esses crimes. Popkov foi condenado por 78 acusações de assassinato e 2 de tentativa de homicídio qualificado. Ele confessou 83 assassinatos, mas é suspeito demais. Quando perguntado quantas mulheres e meninas ele matou, Popkov afirmou: eu não posso dizer exatamente, eu não mantive um registro. Notavelmente, Popkov não parou de matar depois de 2000, como ele afirmou. Muitos de seus assassinatos ocorreram após esse período. Popkov foi condenado a 2 prisões perpétuas em uma penitenciária de segurança máxima. Em 2023, ele recebeu mais 10 anos de pena após a descoberta de que havia matado outras 3 mulheres. Em outubro de 1997 e março de 1998, ele estrangulou 2 mulheres de 25 anos. Ele incendiou o corpo de uma das vítimas com gasolina. Em outubro de 2003, ele esfaqueou até a morte uma mulher de 31 anos. Seu corpo tinha 40 facadas quando encontrado. Ademais, em 2023, Popkov afirmou que queria se alistar no exército para auxiliar na invasão de Putin à Ucrânia. As autoridades russas têm recrutado condenados para lutar na linha de frente desde 2022, oferecendo anular as sentenças dos detentos se eles durarem 6 meses.
Ao ser questionado por um veículo de mídia, Popkov revelou que seu sonho era se alistar no exército. Ele acrescentou que percebeu que a guerra não era um jogo de computador, mas afirmou que não hesitaria em lutar lado a lado com as forças russas. Ele também afirmou que seu treinamento militar de 4 décadas atrás ainda seria útil. Sua filha, Ekaterina, se casou e teve seu primeiro filho, um menino. Durante os preparativos para o nascimento, Ekaterina manifestou publicamente o receio de que seu filho herdasse a tendência maníaca do pai. Mesmo assim, porém, em 2017, ela admitiu que ainda duvidava das numerosas condenações de seu pai, alegando que nunca viu sangue nele, nem quaisquer feridas. Ela afirmou: "Observe como um açougueiro trabalha. Ele está coberto da cabeça aos pés. As mulheres se deitaram mansamente por si mesmas, aposto que deixariam marcas, mordidas ou arranhões. Não dá para esconder, mas meu pai não tinha nenhuma marca suspeita no corpo ou rosto." Ela declarou ter buscado ajuda psiquiátrica após a condenação do pai e espera que ele também procure auxílio profissional. Apesar de todos os seus crimes, ela se referiu a ele como o melhor pai. É difícil especular sobre os motivos exatos de Popkov e o que o levou a essa vida. Em parte porque pouco sabemos sobre sua criação. O psiquiatra Alexander Grishin propôs que crescer com uma mãe supostamente abusiva e alcoólatra foi um fator contribuinte importante, com veículos de notícias sugerindo que o difícil relacionamento que ele tinha com sua mãe levou Popkov a cometer violência contra mulheres e meninas, especialmente, mas não se limitando àquelas que se pareciam com sua mãe. Grishin também notou que Popkov se encaixa na categoria que ele chama de maníacos organizados. Maníacos organizados são pessoas com altas habilidades mentais, socialmente adaptadas, muitas vezes com famílias. Eles encontram empregos que facilitam a prática de crimes. É um trabalho difícil identificar e capturar um maníaco como esse. Nem mesmo os testes de recrutamento da polícia são suficientes para isso. O fato de que apenas mulheres bêbadas o atraíam pode ser resultado de problemas e associações da infância. Sua mãe bebia álcool e o maltratava com frequência. Grishin acrescentou que talvez outras mulheres bêbadas tenham maltratado o indivíduo em sua infância, afetando seu comportamento na vida adulta e levando a consequências horríveis. Apesar de ser um dos mais horríveis perpetradores individuais de feminicídio que a Europa já viu, os investigadores acreditam que pode piorar nos próximos anos, com um investigador da polícia suspeitando que Popkov cometeu mais de 100 crimes, se não mais, perto de 200. Muitos acreditam que Popkov revela assassinatos apenas quando lhe é conveniente e que guarda mais confissões, esperando um momento mais benéfico para compartilhá-las.